Olá, prezados e prezadas alunas da turma segundo F do Colégio Estadual Jaci Paraguaçu, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Cabecione. Na aula de hoje nós faremos a explicação sobre balanceamento de equações. Lembrando, galera, esse texto explicativo vocês na semana passada já haviam copiado. Eu solicitei que vocês copiassem. Tentamos fazer a aula pelo Google Meet, só que não tivemos sucesso devido ao problema de conexão da internet de vocês. Então eu vou gravar, gravei aqui, estou gravando a aula e agora vocês já têm o link para que vocês assistam a videoaula de hoje. Bom, como que eu vou avaliar essas aulas de hoje? Eu pedi para vocês copiarem os exemplos, tá? E aí vocês vão preencher agora. Tudo que eu colocar em vermelho aqui, vocês vão preencher, que são as resoluções desses exemplos, tudo bem? E aí fotografa e me manda as fotos no grupo de Química. Bom, vamos lá. Ajustar ou balancear uma equação química consiste em igualar o número total de átomos de cada elemento nos dois membros da equação. Nós precisamos entender que uma equação química ela é formada por dois membros. Nós podemos aqui estabelecer uma relação. Nós temos em uma reação química os reagentes e os produtos. E esses dois membros são separados por uma seta reacional. Essa seta ela vai indicar a formação. Os reagentes reagem entre si, como o próprio nome já diz, para a formação dos produtos, tá? Quimicamente, nós dizemos que aqui nós temos o primeiro membro da equação e os produtos é o segundo membro da nossa equação química. Tudo bem? Então, quando eu digo que o processo de ajustar uma equação ou balancear, que é o termo mais comumente usado, equivale a igualar o número total de átomos de cada elemento nos dois membros da equação, significa que a mesma quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento químico nos reagentes tem que ser no produto também, tá? E aí nós vamos seguir um critério de balanceamento. Ó, primeiro eu faço o balanceamento dos metais, depois eu faço o balanceamento dos ametais, hidrogênio e, por fim, oxigênio, nessa ordem, tá certo? Então, primeiro eu balanceio os átomos que têm características metálicas, depois, segundo, eu balanceio os átomos ametálicos, terceiro, balanceio o átomo de hidrogênio e, por fim, quarto passo, os átomos de oxigênio. Tá, professor, mas eu não sei o que é um átomo metálico, um átomo ametálico. Isso aqui com o nosso trabalho, você vai conseguir já separar, tá? Vai conseguir já ir tendo essa habilidade de observar qual é um átomo metálico, qual é um átomo ametálico e assim por diante, tá bom? Então, gente, aqui, ó, eu vou fazer a resolução desses exercícios, o exercício número 1, tá? Não copie nada agora, depois você vai pausar o vídeo e ir copiando passo a passo. Agora eu quero que vocês apenas prestem muita atenção nesta resolução, tá? Então a questão diz assim, ó: faça o balanceamento das seguintes equações. Bom, e aí seguindo o que nós temos? Os metais, ametais, hidrogênio e oxigênio. Eu gosto assim, gente, ó. Primeiro, quem são os reagentes? As substâncias que estão antes da seta. Quem são os produtos? As substâncias que estão depois da seta. Então, só para a gente entender, ó, para a gente começar a pegar uma prática, eu vou colocar um tracejado aqui, imaginário, tá? Você pode até colocar também no seu caderno, na hora que você for copiar, só para separar, tudo bem? Aqui nós só estamos separando os reagentes dos produtos. Lembrando, o que separa numa equação química o reagente do produto? A setinha, tá? Então, nós podemos, para a gente pegar prática no processo de balanceamento, nós podemos fazer esse tracejado aqui na setinha para separar esses dois membros, tá? Então, vamos lá.
Quais são os átomos que nós temos nessa reação? Ó, eu tenho o Al, o O e o H e o S. Esse H é o mesmo desse aqui. Quimicamente temos o alumínio, oxigênio, hidrogênio e o S é o enxofre. Se eu tenho alumínio, oxigênio, hidrogênio e enxofre, nos produtos eu também preciso ter esses átomos. E eu tenho? Com certeza, ó, alumínio, hidrogênio, oxigênio e tenho o enxofre. O primeiro passo, então, gente, vai ser eu escrever esses elementos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, na ordem, o metal é o alumínio, então eu tenho o alumínio, aqui como o átomo metálico da reação. Existem equações que não vão ter elementos metálicos, tá? Então eu tenho o alumínio, depois a metal que não seja hidrogênio e oxigênio, nós temos o enxofre, tudo bem? Depois, ó, hidrogênio e por fim o oxigênio, certinho? Bom, então eu estou criando um método para eu fazer o balanceamento. Se eu tenho, antes da reação, alumínio, enxofre, hidrogênio e oxigênio, eu vou escrever na parte dos produtos na mesma ordem, tá? Então, ó, alumínio, enxofre, hidrogênio e oxigênio. Esse é o primeiro passo, certinho? Agora eu vou colocar as quantidades nos reagentes e produtos que eu tenho de cada átomo. Aqui nós precisamos prestar bastante atenção, tá? Veja bem, onde eu tenho alumínio? Eu tenho alumínio só nessa substância. Quantos alumínios eu tenho? Pessoal, a relação, o que vai indicar quantos átomos nós temos, é o número que vem aqui embaixo, ó. Então, se você observar, o alumínio, nós não temos nenhum número aqui. Quando não tem nenhum número, é porque é 1, tá bom? Nós temos um átomo de alumínio, certo? Enxofre, o S. Quantos átomos de enxofre eu tenho? Vamos lá. O S eu não tenho aqui e tenho aqui. Eu só estou olhando o reagente primeiro, tá, gente? Estou olhando antes desse tracejado. Então, nós temos enxofre aqui. Quantos átomos de enxofre eu tenho? Que número está aqui? Ah, professor, não está aparecendo, portanto é o número 1. Então, eu tenho um átomo de enxofre também. Beleza? Hidrogênio, ó. Gente, preste atenção. Hidrogênio eu tenho tanto no AlOH3 quanto no H2O, no H2S, certinho? Então vamos lá. Nessa substância, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Ó, o hidrogênio está dentro do parênteses. Aqui, pertinho dele, tem o número 1. Então, dentro do parênteses eu tenho um hidrogênio, mas o hidrogênio junto com o oxigênio ó, está entre parênteses e o número de fora é o 3. Esse 3 ele sempre vai multiplicar o número que está dentro do parêntese, certinho? Sempre a gente vai fazer essa relação. Então, 3 vezes 1, nós temos 3 átomos de hidrogênio aqui, e aqui eu tenho 2. Então, a gente soma ó, nos reagentes. Tem 3 átomos de hidrogênio e 2 átomos, totalizando, então, 5 átomos desse elemento. Tá bom? Pode, a princípio, aparecer confuso para vocês, mas não se preocupe, que com o passar do tempo aqui, que a gente for praticando esse exercício, vai ficando mais claro para vocês, tá? Apenas tenha muita atenção aqui nessa hora. Vamos para o oxigênio no reagente ainda. No reagente, o que nós temos o átomo de oxigênio? Eu tenho aqui, ó, dentro do parênteses. Que número está abaixo do oxigênio? Ah, professor, não aparece. É o número 1. Mas o oxigênio está dentro do parênteses e fora tem o número 3. Multiplica. 3 vezes 1, 3 oxigênios. Note, pessoal, aqui que é muito importante a gente observar que no alumínio esse 3 não multiplicou 1. Tá? Por quê? Porque o alumínio está fora do parênteses. Esse 3 ele vai multiplicar 1 do oxigênio, dando 3 oxigênios. E aqui, ó, 3 vezes 1, 3 hidrogênios. Por que deu 5? Porque aqui eu tenho 2 átomos, tá bom? De hidrogênio. Ok. Eu terminei nos reagentes. Agora eu vou fazer nos produtos, certinho? Então veja bem, a mesma coisa. Alumínio. Quantos átomos de alumínio eu tenho? Ó, nesse produto eu tenho alumínio só nessa estrutura. Quantos átomos? Ah, professor, 2. Sim? Perfeito. Porque nós temos o 2 aqui embaixo do alumínio, tá?
O S, átomo de enxofre. Quantos que nós temos? Temos 3 átomos de enxofre. Hidrogênio, ó. Hidrogênio não tem aqui nessa substância, só tem na água. No H2O, H2. Então, nós temos 2 átomos de hidrogênio. E oxigênio, ó, no produto eu só tenho aqui. Que número que aparece no H2O? Número 1 para o átomo de oxigênio. Muito bem. Bom, agora eu vou balancear, tá? Começando pelo alumínio. Bem, gente, se vocês observarem aqui, ó, o alumínio nos reagentes tem um átomo e no produto tem 2. Aí, o método que a gente está trabalhando, deixa eu só grifar aqui para vocês, ó, é o método da tentativa. O que é o método da tentativa? Simplesmente você tentar, você ir inserindo números para que você consiga fazer o balanceamento. Bom, e cada caso é um caso, certo? Então veja bem, ó, vamos olhar no alumínio, reagente e produto. No alumínio reagente, no reagente nós temos um átomo de alumínio e nos produtos nós temos 2. Aí você vai tentar, você vai raciocinar e ver como que a gente pode fazer essa quantidade. Bom, aí é muito fácil, ó. Se você multiplicar a primeira, o AlOH3, por 2, quanto que é 2 vezes 1? 2 átomos de alumínio. E agora nós temos a mesma quantidade, ó. Então, o que nós fizemos? Eu fiz o balanceamento do alumínio com alumínio, 2 átomos. Então, está ok o meu balanceamento para o alumínio. A gente vai colocando esse okzinho aqui só para finalizar a questão. Só que aí, ó, preste muita atenção que o que significa colocar 2Al? Eu peguei, ó, e coloquei o número 2 aqui, 2AlOH3, que é esse 2 multiplicando por 1, vai dar 2 alumínios. Só que quando eu faço isso, gente, eu alterei agora a quantidade de oxigênio e de hidrogênio, tá? Por quê? Porque tem esses átomos nessa estrutura. Então a gente vai ter que contar de novo. Assim, nós não temos mais 5 átomos de hidrogênio e não temos mais 3 átomos de oxigênio, certinho? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a recontagem então. Esse número agora, ó, é hidrogênio. 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6, certinho? Então a gente multiplica, certinho? Ó, hidrogênio 3 vezes 1, 3, 2 vezes 3, 6. Com mais 2 que nós tínhamos aqui, eu tenho agora 8 átomos de hidrogênio. Para oxigênio, quanto nós temos? Vamos lá. Oxigênio nós temos só aqui 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. Certinho? Eu fiz isso apenas porque eu coloquei o número 2 aqui. E colocando o número 2, eu não altero só a quantidade de alumínio. Eu altero a quantidade dos átomos que tem dos elementos formadores dessa substância. Certinho? Beleza. Então vamos lá. Agora vamos, depois de feito isso, balancear o enxofre. Tá? Balancear o S. Então, aí eu vejo, ó, no reagente eu tenho um átomo de enxofre, no produto eu tenho 3. Aí eu penso, como que eu posso, o que que eu posso fazer para que a gente tenha a mesma quantidade? Bom, e aí tentando, raciocinando, se você pegar no reagente e multiplicar por 3, quanto que é 1 vezes 3? Ah, professor, 3. Então, veja que, ó, eu balanceei os átomos de enxofre. Na prática, o que que isso significa? Eu coloquei 3H2S na reação, certinho? Porque 3 vezes 1 dá 3. Só que eu alterei também a quantidade de hidrogênio. Agora nós não temos mais 8 hidrogênios. Vamos ter que recontar novamente. Tudo bem? Então eu não tenho mais 8 hidrogênios. Oxigênio mudou, professor? Não, porque aqui só tem hidrogênio e enxofre. Beleza? Então vamos contar, ó. Átomos de hidrogênio. 3 vezes 2, 6, tá? 3 vezes 2, 6. Só que quantos hidrogênios eu já tenho aqui, ó? 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6. Então eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui
3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio aqui. 6 mais 6, totalizam-se 12 átomos de hidrogênio. Certo? Muito bom. Vamos lá. Tá tudo ok, alumínio e enxofre. Agora eu vou balancear o hidrogênio. Note, pessoal, que no hidrogênio nós temos 12 átomos no reagente e apenas 2 átomos no produto. E aí eu penso, poxa, o que eu vou fazer para ter a mesma quantidade? Aí você raciocina e pensa, opa, 2 vezes 6 dá 12. Então, se eu pegar e colocar aqui na frente da molécula de água 6H2O, nós vamos ter balanceado o hidrogênio. Por quê? 6 vezes 2, 12. 12 átomos de hidrogênio, com 12 que nós já temos no reagente. Então, eu fiz o balanceamento do átomo de oxigênio. Certinho? Só que veja bem, gente, igual eu falei para vocês, tem que tomar muito cuidado. Quando eu coloquei 6H2O, eu não alterei só a quantidade do hidrogênio, eu altero também a quantidade do oxigênio, tá? Então vamos lá, 6 vezes 1, nós deixamos de ter 1 e oxigênio para termos quantos? Quanto que é 6 vezes 1? 6 átomos de oxigênio, tá? Então, neste caso, ó, nós podemos colocar OK também. Eu balanceei a equação. Temos 2 átomos de alumínio no reagente, 2 no produto, 3 átomos de enxofre no reagente, 3 no produto, 12 átomos de hidrogênio no reagente, 12 no produto, e 6 átomos de oxigênio no reagente e 6 no produto. Pronto, finalizei a minha questão. Esse é o balanceamento, tá? Nós temos 2AlOH3 mais 3H2S, formando Al2S3 e 6H2O. Agora a pergunta é, que número vem aqui? Quando não aparece número, gente, significa que é 1, tá? Professor, tem necessidade de colocar? É bom colocar essa quantidade, tá? Mas não é necessário obrigatoriamente não. Só se porventura você quiser. Mas se na prova cair um exercício desse, não se preocupe. Isso aqui é que você tem um Al2S3. Certo, gente? Então aqui, bem tranquilo, fizemos o balanceamento. Letra B. Letra B diz assim, ó. A C4H10 mais O2 formando CO2 mais H2O. Primeiro procedimento, dividir, entre aspas, a equação ao meio, mencionando quem são os reagentes, são as substâncias antes da seta, certo? Formando os produtos, que são substâncias depois da seta na equação química representada. Certo? Vamos colocar a ordem dos elementos. Primeiro, metal. Igual eu falei para vocês, não é toda a equação que nós teremos metais. Nessa nós não temos, tá? Carbono, depois hidrogênio e por fim oxigênio, tá? Nessa ordem que nós aprendemos. Aqui eu também preciso ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Feito isso, vamos contar quantos átomos tem no reagente e produto de cada elemento. Carbono. Olhando no reagente, nós observamos que há a existência de 4 átomos de carbono. Hidrogênio. Olhando para os reagentes, 10 átomos de hidrogênio. E oxigênio só tem aqui 2 átomos de oxigênio. Fiz isso no reagente? Fiz. Faz no produto também. Então vamos lá. Carbono. Quantos átomos de carbono nós temos na equação? Se você observar, ó, esse CO2, esse 2 pertence ao oxigênio. E ao carbono, o que é? Nós temos um átomo de carbono no produto, tá? Então, nós temos um átomo de carbono no produto. Hidrogênio. Olhando para essa reação, nós só temos hidrogênio no H2O, temos 2 átomos de oxigênio, de hidrogênio. E oxigênio nos produtos. 2 oxigênios aqui no CO2 e 1
oxigênio no H2O. Então, gente, no frigir dos ovos, no somar tudo, nós temos 3 átomos de oxigênio, certinho? 2 átomos aqui com mais um aqui, certo? Bom, agora vamos balancear, né? Vamos começar pelo carbono. Veja, temos 4 carbonos no reagente, 4 no produto. Aí eu vou pensando, bom, se eu multiplicar esse número 1 por 4, quanto que dá 1 vezes 4? Dá 4. Então, 4, eu já consigo fazer o quê? O balanceamento, ó. Tem 4 carbonos no reagente, 4 no produto. Então, eu já posso colocar aqui o okzinho para esses 2 átomos. Na prática, o que que significa? 4, não foi? Eu não multipliquei 4 aqui? Então, nós vamos ter, ó, 4 vezes 1, 4 carbonos. Com 4 nós temos um reagente, então, nós podemos observar que está balanceado. Só que o cuidado que nós temos que ter é o seguinte, ó. Quando eu coloquei 4 CO2, eu não alterei só a substância carbono, o elemento carbono. Eu também alterei a quantidade de oxigênio. Assim, nós não temos mais 2 oxigênios na reação, tá? Vamos contar? Quantos oxigênios nós temos antes? Aliás, hidrogênio nós temos 2. Então, 10, 2. Bom, se eu pegar esse 2 e multiplicar por 5, nós teremos o que, gente? 10. Então, eu balanceei. Veja, significa que eu pegar o H2O e colocar 5 aqui na frente. 5H2O. Porque 5 vezes 2 dá 10. Tudo bem? E, então, eu balanceei o oxigênio. Desculpa, balanceei o hidrogênio. E aí agora eu alterei a quantidade de oxigênios depois da reação. Por quê? Porque quando eu coloco 5H2O, eu mudo o oxigênio. Nós não temos mais 3. Vamos contabilizar novamente. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5 oxigênios. 8 oxigênios no CO2 e 5 oxigênios no H2O. 8 com 2, nós temos 13. Temos 13 átomos de oxigênio na reação. Bom, agora a gente vai ter que fazer o balanceamento. Vamos lá. 2 no reagente e 13 no produto. Caramba, o que que eu faço? Esse aqui eu digo que talvez seja o mais complicadinho, tá? Mas a gente vai usar um truque. Nós vamos usar um truque matemático. Que se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 13 meios, eu vou ter 13. Como assim, professor? Quanto que é, matematicamente falando, 2 vezes 13 meios? Olha, eu posso, como é uma multiplicação, eu posso cancelar o numerador com o denominador, tendo apenas o resultado 13. Certinho? Então, feito isso, ó, nós já fizemos o balanceamento da equação. E, para ficar mais tranquilo, nós podemos colocar 1 C4H10 mais 2 mais 1, desculpa, né? Porque não precisei colocar números aqui, então se eu não precisei, tem 1. 1O2 formando 4CO2 mais 5H2O. Tudo bem? Então, gente, é esse o método de fazer balanceamento das equações. É um método tranquilo, só que exige bastante treinamento. Letra B. A letra B é tranquila, eu vou deixar que vocês façam, tá? Então, ó, vocês farão. Essa aqui é para vocês fazerem, tá? Então, vocês farão essa. A letra D também, ok? Então, vocês farão essa junto com a cópia dessa teoria e a correção desses exercícios, tá? A resolução deles. Vamos lá. Vamos pegar a letra E. A letra E, olha como que a letra E é complexa. Vamos lá. Primeiro passo, colocar os elementos na ordem. Que ordem que é? A ordem
Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou ametais de uma forma geral, o hidrogênio e o oxigênio. Beleza? Então vamos lá. Vou separar aqui por um tracejado, como nós já estamos fazendo, certo? Para destacar o quê? Que aqui nós temos os reagentes e aqui nós temos os produtos. Certinho? Na ordem, o que é que nós temos? Metal. Quem é metal aqui? Qual átomo é o metal? Cálcio. Depois, ametais. Que ametal nós temos aqui que vale destacar? O nitrogênio. Depois, hidrogênio e oxigênio. Nessa reação, nós temos 4 tipos de elementos. Eu sou obrigado a ter também no produto a mesma qualidade dos reagentes e quantidade que a gente vai determinar agora. Tudo bem? Então vamos lá. Feito isso, colocando na ordem, coloquemos então os valores, a quantidade de cada elemento nos compartimentos. Carbono, desculpa, o cálcio no reagente. Cálcio está de fora do 2, então eu não vou multiplicar. Que número está aqui no cálcio? Número 1. Tenho um cálcio, certo? Nitrogênio, nitrogênio eu só tenho no HNO3. Quantos átomos de nitrogênio nós temos? Apenas um átomo de nitrogênio, tá bom? Então nós temos um átomo de nitrogênio. Hidrogênio, vamos ao hidrogênio. Aqui, temos um átomo dentro do parêntese, só que 1 vezes 2 dá 2 hidrogênios, com mais um que nós temos aqui no HNO3, nós temos aqui 2, certo? 2 vezes 1 dá 2, com mais um, 3 átomos de hidrogênio. E o oxigênio? Mesma situação. Vamos observar. Temos oxigênio no HNO3 e no CaOH2. Quantos átomos de hidrogênio nós temos nos reagentes? De oxigênio. Eu tenho 3 átomos aqui. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho 5 átomos aqui com 2. Eu tenho 3, desculpa, aqui com 2. Temos 5 átomos de oxigênio. Feito isso, mesma relação nos produtos. Cálcio, quantos átomos? Observe aqui, um átomo de cálcio. Nitrogênio, quantos átomos? Só tem nessa substância. Aqui é um, professor, mas ele está dentro do parênteses, multiplica o número de fora. 1 vezes 2 dá 2 nitrogênios. Hidrogênio, quantos nós temos? Vamos lá. Hidrogênio só aqui, tenho 2 átomos. E oxigênio, tenho 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7 filhos. Tudo bem? Agora vamos balancear. 1 e 1, cálcio já está balanceado. Então nós podemos colocar um okzinho para ele aqui, a princípio, tá? O nitrogênio, eu tenho 1 no reagente, 2 no produto. Então se eu multiplicar por 2 no reagente, para ter 2 átomos de nitrogênio, eu consigo fazer o balanceamento. Aí eu posso dizer ok. E aí na equação eu tenho que representar esse valor, tá? O que é 2 vezes o nitrogênio nessa substância? É você colocar o número 2 na frente do HNO3. Por quê? Porque para nitrogênio, 2 vezes 1 dá 2. E aqui nós já temos 2, tá? Então já está balanceado. Bom, agora hidrogênio, Hidrogênio eu tenho 3 antes da reação, ou seja, nos reagentes, e no produto nós temos 2 átomos. O que vocês acham que a gente deve fazer? Bom, vamos pela tentativa, método da tentativa, certo? Onde a gente procura acertar, mas se porventura a gente errar, é só fazer a correção. Então vamos lá, 3 hidrogênios no reagente, 2 no produto. O que nós podemos fazer? Bom, se eu pegar, por exemplo, um exemplo, tá? É só fazendo uma tentativa.
Se eu pegar esse 3 e multiplicar por 2, e esse 2 e multiplicar por 3, aparentemente resolve o nosso problema. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então, feito isso, nós balanceamos, tá? Então, eu posso colocar um okzinho aqui no nosso balanceamento para o hidrogênio. Mas, na prática, o que significa? Multipliquei por 2 aqui, multiplicou. Vamos aqui, então, ó. Multiplicou por 2, tá? E hidrogênio do lado de cá multiplicou por 3. Ah, é? Então, multipliquei por 3. Agora, nós temos a mesma quantidade, tá? Não, mas espera aí. Tem um errinho aqui, ó, que eu acabei de observar. Oxigênio, só um minuto. Temos 6 no reagente, 6 no produto, mas aqui, ó, nós já temos 2, tá? 2 vezes 1 dá 2. Então, se eu colocar aqui, ó, deixa eu ver, nós já tínhamos o 2 aqui para balancear. Se eu colocar 2 vezes 1, 2. Ah, tá. O problema é que quando eu tinha colocado o número 2 para balancear o nitrogênio, eu não contei, tá, gente? Então, desculpa. Vamos só fazer a correção aqui, ó. Só fazendo uma rápida correçãozinha. Antes, sim, nós temos 5, né, na verdade. Então, vamos colocar aqui o que a gente já tinha feito. E aqui nós temos 2. Bom. E não é 3, são 5, né? Ah, não, hidrogênio, sim, não, hidrogênio são 3 mesmo. Pera aí. Isso, e aqui são 2, tá? Vamos focar aqui. Então, beleza. Quando eu coloquei aqui, ó, para balancear o nitrogênio, eu desbalanceei o hidrogênio e também o oxigênio. O oxigênio aqui nós tínhamos 2 com 3, 5 aqui, ó. Nós desbalanceamos também, então não temos mais 3 hidrogênios e 5 oxigênios. Vamos recontar. Nós temos o que aqui? De hidrogênio. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então temos 4 hidrogênios. E oxigênio. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 2. 6 mais 2, 8. Ah, aí sim, aí dá certo. Então vamos lá. Balancear hidrogênio. Se eu pegar essa equação aqui, ó, esse átomo, multiplicar por 2, nós teremos 4 átomos de hidrogênio, tá? O que foi na prática que eu fiz? Se eu multipliquei por 2, é esse número aqui que eu tenho que apagar, o que eu tinha colocado e não apaguei. São 2 átomos. 2 vezes 2 dá 4, tá bom? 4 hidrogênios. Mas aí eu alterei a quantidade de oxigênio, porque aqui nós temos oxigênio também. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 mais 2, 8. E aí, automaticamente, gente, se vocês observarem, ó, o hidrogênio está balanceado e o oxigênio também está balanceado. Geralmente, o oxigênio sai já balanceado sozinho, tá? Mas, geralmente, isso acontece, às vezes pode que não aconteça, tudo bem? Então, o que nós temos? Ó, tem 2HNO3 mais, que número eu posso colocar aqui, professor? 1. Tem necessidade? Nessa situação, não. Certinho? Não precisa. Formando 1 CaNO3, 2 mais 2H2O. Tudo bem? Então, fazer o balanceamento, gente, justamente é só colocar números antes da substância na equação, para que a mesma quantidade de átomos que eu tenha antes, eu tenha também depois da equação. Tudo bem? Então, bem tranquilo, espero que vocês estejam entendendo. Bom, agora nós vamos terminar aqui essa parte de explicação e ficou, portanto, para vocês fazerem, após assistir a aula e fazer as anotações dos que nós fizemos, vocês vão fazer a letra C da número 1, a letra D, e como vocês já copiaram as questões 2 e 3, a 2 e a 3 fica como teste de conhecimento para vocês resolverem e me mandarem as fotos.
até às 22 horas de amanhã, tá bom? E dúvidas, pessoal? Professor, não entendi tal parte. Me chama no privado para a gente conversar. A minha vontade é que nós tivéssemos a possibilidade de trabalhar no Google Meet, mas infelizmente nós não temos, então eu conto aqui com a colaboração de vocês e empenho nas videoaulas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês.